Enganei minha esposa infiel, fazendo ela pensar que eu estava traindo. Todos os nomes estão alterados para começo de conversa. Minha ex-esposa foi minha namorada do ensino médio. Começamos a namorar em 1992, quando ambos tínhamos 17 anos e estamos juntos desde então. Ela é a única mulher com quem estive em toda a minha vida. Nós nos casamos 5 anos depois, aos 22. Um ano depois, tivemos nosso primeiro de 2 filhos, ambos meninos. Construí uma casa para ela. Trabalhei duro para dar a ela a vida que ela queria. Claro, tivemos momentos difíceis, mas todo casamento tem. Mesmo nos piores momentos, encontramos uma maneira de sobreviver e sair melhor. O que tornou a descoberta do caso dela ainda mais chocante. Por uns bons 2 meses antes, estávamos em uma crise. Eu estava me recuperando de uma cirurgia reconstrutiva no joelho, mas ainda faltava movimento. Na época, eu tinha apenas cerca de metade de amplitude de movimento no joelho. E isso afetou bastante a casa. Eu estava de folga por indenização trabalhista, pois me machuquei no trabalho e não conseguia fazer minhas tarefas domésticas habituais, então muita coisa ficou atrasada. Meus filhos faziam o que podiam, mas tarefas que só eu era capaz de fazer tinham que ser deixadas em segundo plano, ou minha esposa tinha que fazer, o que não a agradava. As coisas também pararam no quarto entre nós. Já tinha diminuído antes da minha lesão, mas no estado em que eu estava na época, parou completamente. Durante esses meses, ela, vamos chamar ela de Sabrina, estava passando mais tempo saindo com colegas de trabalho depois do trabalho. Isso foi uma ocorrência regular para ela. Naturalmente, não pensei em nada sobre isso. Nunca, nos 23 anos em que estive com ela, tive qualquer motivo para me preocupar ou não confiar nela. Ela tem os amigos dela, eu tenho os meus e temos amigos em comum. Eu saía com meus amigos o tempo todo e não havia problema. Era tudo transparente. Foi recentemente que notei algo estranho. Sabrina começou a ficar visivelmente distante de mim. Claro, estávamos em um momento ruim, mas ela nunca me negou afeição a esse ponto. Os abraços e beijos habituais que ela me dava pararam. O telefone dela estava preso à mão muito antes de minha suspeita aumentar, mas ela sempre compartilhava e me mostrava coisas que havia descoberto na web. Ideias e receitas, memes, todo tipo de coisa. Mas agora ela estava sendo cautelosa sobre seu telefone. Até mesmo suas interações comigo se tornaram mais irritadas, como se ela não se importasse. A Covid havia chegado em Nova York. Nossas carreiras escolhidas se enquadram na designação essencial, então nenhuma de nós precisa trabalhar em casa. Eu tinha acabado de ser liberado para voltar ao trabalho depois de 5 meses na prateleira, e estava ansioso para voltar depois disso. 1 ou 2 semanas após o confinamento, minha ex-esposa me alerta que ela vai ter que começar a trabalhar horas extras. Novamente, não penso nada sobre isso por causa de sua área. Claro, eu estava sob a suposição de que seria dia sim, dia não, mas não. Era todo dia. E não apenas 1 ou 2 horas. Ela chegava em casa 3 ou mais horas depois, ia direto para o chuveiro, passava um tempinho comigo, um tempinho com nosso filho de 17 anos na época e depois ia para a cama. Como eu consigo me apoiar melhor no meu joelho, começamos a ficar íntimos novamente, mas como você provavelmente imaginaria, ela não estava mentalmente ou emocionalmente presente para isso, o que eu percebi rapidamente. Então a imagem começou a ficar mais clara para mim. Todos os sinais apontavam para a ideia de que ela estava tendo um caso. Foi quando decidi que precisava encontrar respostas. Então, vasculhei a internet em busca de coisas que eu deveria procurar. Sinais de infidelidade no parceiro, e com certeza ela estava praticamente marcando todas as caixas desse comportamento. Então, minha pesquisa avançou para como encontrar provas. Comecei com suas mídias sociais. Olhando para as entradas dela no Facebook de meses antes. Fotos nossas e dos nossos filhos, fotos com ela e as amigas, e mais do que algumas fotos das saídas à noite com os colegas de trabalho. Nessas fotos, é uma mistura de amigas do trabalho que ela não conhece, e algumas pessoas que eu nunca conheci do trabalho dela. Mas eu vejo uma coisa recorrente em várias dessas fotos, um cara.
Em todas as fotos em que ele aparece, ele está bem desconfortavelmente perto dela. O braço dele está em volta do ombro dela, ou a mão dele está na parte inferior das costas dela. Muito perto para um cara que eu nunca conheci pessoalmente. Nem preciso dizer que isso me deixou com um gosto amargo na boca. Mas isso não foi o pior. O pior foi o fato de que, aparentemente, esse cara é amigo dela no Facebook e a segue no Instagram. Então, fui procurar a conta dele e veja só, fui bloqueado. Por que diabos fui bloqueado de ver a conta desse cara? Agora estou no modo detetive. Naquele momento, eu nem estava tentando negar. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara. Minha missão era descobrir por quanto tempo. E ao longo de meses, foi o que eu fiz. Você sabe que eu nunca tive a mínima ideia da profundidade das informações que você poderia obter de registros de telefone, texto e e-mail até então. Temos um pacote de celular com plano familiar e consegui obter muitos dados. O histórico de dados da minha ex-esposa era revelador. Os 2 números mais frequentes com os quais ela interagiu foram o meu, e um número que eu nunca tinha visto antes. Não preciso nem dizer de quem era o número. Novamente, a imagem fica ainda mais clara neste ponto. Mas muitas das mensagens e textos deles eram desconexos, o que significava que ela estava excluindo muitos deles. Eu sabia que ela estava me traindo com esse cara, mas nada nos dados poderia servir como prova irrefutável. Eu precisava de mais evidências. É neste ponto que conto ao meu melhor amigo Tiago o que eu havia encontrado. Ele me perguntou se eu a confrontei com o que eu tinha, e eu disse não porque senti que não era o suficiente. Foi quando ele me contou sobre um aplicativo que eu poderia baixar para aparentemente espionar suas comunicações em tempo real. Não vou dizer o nome porque não conheço as regras aqui. Eu o instalei, sincronizei meu plano de dados e esperei. Poucos dias depois, finalmente o vi. Uma sequência de mensagens de texto entre os dois falando sobre o quanto se divertiram na noite anterior e fazendo planos para fazer isso de novo naquele fim de semana. Dizer que eu estava completamente devastador era um eufemismo. Acho que aquele momento conta como meu dia D, e pelos próximos 2 dias depois eu estava simplesmente quebrado. Eu me distanciei ativamente dela naqueles 2 dias imediatamente após o dia D, que ela estava visivelmente tremendo. Ela tentava me consolar e me perguntava o que estava errado, mas eu ignorava e deixava sua presença. Eu não conseguia nem olhar para ela. Essa mulher, a quem dei 23 anos da minha vida. A quem dei tudo o que pude mais como marido, e ela saiu do nosso casamento por um cara apenas 5 anos mais velho que nosso filho mais velho. No 3º dia, eu nem estava mais triste, eu estava puto. Entrei em contato com Tiago para informar ele de que minha suspeita foi confirmada, e ele me perguntou se eu já a confrontei. Minha resposta foi não, e eu disse a ele que queria vingança. Eu não queria apenas me divorciar dela, eu queria destruir ela. Eu queria deixar a vida dela em ruínas e arruinar ela. Levaria tempo para fazer isso, e eu criei um plano. Em minhas leituras e pesquisas sobre infidelidade, vi uma citação que ressoou comigo que dizia: o inimigo da infidelidade é a imprevisibilidade. Ou algo assim. Essa seria a base do meu plano. Eu faria da vida dela um inferno sobre rodas, enquanto também planejava secretamente minha estratégia de saída. Praticamente todas as noites, estou coletando o máximo de dados que posso, vendo suas mensagens de ida e volta. Eles estão falando como se estivessem em um relacionamento sério. Mensagens provocantes, coisas românticas e amorosas, nudes, tudo o que você pode imaginar. Naquele ponto, eu tinha parado de olhar para tudo isso, eu estava apenas coletando informações e catalogando no meu servidor. Enquanto isso, eu começo a fazer coisas fora do comum. Eu começo a sair em horários estranhos. Eu começo a chegar em casa ainda mais tarde do que ela. Na presença dela, eu fico no meu telefone muito mais do que o normal e quando ela pergunta o que estou fazendo eu simplesmente respondo curto e guardo meu telefone. Eu também mudei minhas informações de login em tudo, então ela não conseguia acessar nenhuma das minhas coisas. Veja bem, durante todo o nosso casamento, nós nunca escondemos nada um do outro. Mas bem perto do que eu presumo que o início do caso dela, ela mudou sua senha no Facebook,
assim como no telefone dela, dizendo que ela teve que fazer por causa das violações de segurança nos últimos meses. Sim, uma ótima cobertura para esconder seu caso do seu marido. De qualquer forma, eu dei a Tiago a dica do meu plano, assim como contei à minha irmã mais velha e a mais 2 dos meus amigos mais próximos o que estava acontecendo. Essas são pessoas em quem confio minha vida, e eu os jurei segredo. Para contextualizar, Tiago e eu somos amigos desde crianças. Os outros amigos Joe e Nina, conhecemos desde o ensino médio. Anote a Nina, ela entra em cena mais tarde. O tempo passa e minha ex-esposa está em modo paranoia total. Ela está me mandando mensagens e me ligando com muito mais frequência agora, me perguntando se eu vou estar em casa quando ela chegar, quando eu vou voltar para casa enquanto ela está e eu não, me perguntando o que estou fazendo, tudo. Posso ver que a semente plantada na cabeça dela no mês anterior está começando a brotar. Ela está mandando ao seu amante suas dúvidas e confusão, dizendo a ele que estou ficando frio e distante. Que cara de pau dessa mulher! Ela sugere que talvez eles devessem parar de se encontrar em nossa casa porque ela não tem ideia se eu simplesmente apareceria, confirmando que sim, ela recebeu esse babaca na minha casa. O amante pergunta a ela naquela comunicação específica se ela estava preocupada com a possibilidade de eu estar traindo ela, o que na verdade a irritou. Não consigo nem começar a descrever o nível de alegria e quantas risadas eu tive ao ler aquela troca. Minha esposa infiel discutindo com seu parceiro de caso sobre se ela está brava porque seu marido pode estar a traindo. Agora, tenha em mente que não estou ficando com ninguém. Quando saio, geralmente estou no Tiago ou Joey bebendo, assistindo a brigas e passando um tempo com meus manos, ou na casa da minha irmã mais velha com ela e meu cunhado, que é como um irmão mais velho para mim. Minha irmã tem 52 anos e seu marido tem 58. Ela contou a ele sobre a infidelidade da minha ex-esposa, mas não sobre meu plano. Não podia arriscar, pois ele é um pouco tagarela. Vamos avançar alguns meses. É quando as coisas realmente melhoram. Estou no meu falso caso há 3 meses, e Sabrina está hiperconsciente do fato de que estou ativamente me afastando dela. Já faz tanto tempo quanto o dia em que coloquei em prática meu plano até o dia em que ela me confrontou, que eu sequer a toquei. Nenhum abraço, nenhum beijo, nenhuma iniciação de intimidade. Nada. Não que ela precisasse, pois ela fazia com o amante. Então, naquela tarde, ela me ligou no trabalho, o que não era raro antes de tudo isso começar, mas certamente não acontecia há algum tempo, e me pediu para ir direto para casa depois do trabalho dizendo que tinha algo importante para me contar. Não vou mentir para vocês, eu meio que acreditei que ela iria confessar sua infidelidade, mas é claro que ela não o fez. Em vez disso, cheguei em casa e ela me perguntou se eu estava infeliz com ela. Ela percebe o fato de que tenho passado muito tempo fora de casa, não demonstro mais afeição por ela e nossa vida sexual morreu completamente. Ela me diz que está preocupada que eu a esteja afastando porque fiquei ressentido com a forma como ela me tratou nos meses em que eu estava reabilitando meu joelho. E então veio a piada. Ela perguntou se eu estava traindo ela. Gente, eu caí no chão rindo histericamente. E quando eu digo histericamente, quero realmente dizer isso. Parecia que era eu rindo da noção de ser infiel, mas é claro que era eu rindo da pura ironia do que estava acontecendo diante dos meus olhos. Estou chorando, batendo no chão em completa histeria por uns bons 2 minutos antes de me recompor o suficiente para responder. Me sento e olho ela nos olhos pela primeira vez em meses balançando a cabeça, mas não dou uma resposta. Me levanto, sacudo a poeira, beijo o topo da cabeça dela e vou me acomodar para a noite. Mais tarde naquela noite, enquanto estou no meu escritório, decido ver o que ela estava dizendo ao amante. Então eu abro o aplicativo e com certeza eles estão realmente trocando mensagens em tempo real. Ela diz a ele que sabe que eu estou traindo ela. Ela disse que eu literalmente ri na cara dela. Diz que eu não me importo mais com o que ela sente e que eu me fui além de dizer que foi karma. O sorriso que eu tinha no meu rosto lendo isso foi grande. Ela estava quebrando. O amante tentou consolar ela, dizendo que se eu me importasse o suficiente com ela, ela não teria ido até ele para dar a ela o que eu não estava dando a ela, mas o tom de suas respostas me disse que ela estava com dúvidas agora.
Ela teve a coragem de sair do nosso casamento porque eu era incapaz de cumprir meu papel como marido devido a uma lesão legítima, e manteve o caso por quase um ano inteiro, mas a ideia de ela me perder para outra mulher foi o suficiente para fazer ela desmoronar. Agora, durante tudo isso, eu também estava exigindo a segunda parte do meu plano de vingança, colocando todos os meus negócios em ordem financeiramente. Eu me encontrei com um advogado de família para dar início ao processo de divórcio, com a montanha de evidências que eu havia acumulado até aquele momento. Nova York é um estado culpado no que diz respeito ao divórcio, e a quantidade esmagadora de provas que eu havia reunido exibindo a infidelidade de Sabrina praticamente solidificou que eu poderia pregar ela na parede em um caso de divórcio. Meu advogado me instruiu a colocar todas as minhas finanças em ordem em preparação para qualquer divisão de bens que pudesse resultar. Eu fui além disso, secretamente retirando todo o meu dinheiro da nossa conta conjunta e colocando na minha conta pessoal. Também comecei a procurar um apartamento como parte da fase 2. Se passaram meses, e eu não mudei meu comportamento. Na verdade, eu o acelerei. É aqui que minha amiga Nina entra em cena. Para contextualizar, Nina e Sabrina nunca foram o que você chama de próximas. Conheci Nina no primeiro ano do ensino médio, 2 anos antes de conhecer Sabrina. Mesmo naquela época, Sabrina via Nina como uma ameaça, pois ela é minha amiga mais próxima. Sempre houve uma desconfiança de Sabrina em relação a Nina. Ela nunca abordou isso diretamente, mas é óbvio para qualquer um que preste atenção. Por outro lado, Nina nunca foi muito fã de Sabrina. No início do meu relacionamento com Sabrina, Nina chamou minha atenção para o fato de que Sabrina estava praticamente se impondo em nosso pequeno quadrado de amigos, enquanto eu não fazia o mesmo com o grupo de amigos de Sabrina. Isso irritou Nina porque ela sabia por que Sabrina estava fazendo isso. No círculo de Sabrina, mesmo agora, não há amigos homens além do amante. Enquanto Nina é a única garota no meu quadrado. Nina ficou presa no exterior devido ao vírus e finalmente voltou para Nova York. Tiago, Joey e eu decidimos que iríamos comemorar o retorno dela com uma noite na casa de Joey para jantar e beber. Nina, sendo a mente maligna que é, tem uma ideia maligna para provocar Sabrina. Ela sugeriu que tirássemos algumas fotos no mesmo estilo das fotos que descobri de Sabrina e do amante meses antes e as postássemos no meu Facebook. E foi exatamente isso que fizemos. Ela viu e isso realmente mexeu com a cabeça dela, porque ela ainda acreditava que eu estava traindo, e posso quase garantir que ela queria acusar Nina, mas ela sabia que Nina tinha ficado presa na Europa durante a maior parte do ano. Ainda assim, não a impediu de tentar me repreender naquela noite por ser assim. Vi isso como uma oportunidade de ouro para dar o golpe de liderança para meu golpe de nocaute. Eu indago ela sobre as fotos dela com o amante do ano passado. E disse que não me descontrolei por isso. Foi a primeira vez que mencionei o nome do cara durante tudo isso. A roda de hamster na cabeça dela começou a girar em tempo real enquanto ela tentava explicar aquelas fotos. Até aquele ponto, ela nem sabia que eu as tinha visto. Quando eu realmente posto algo, é como um evento para as pessoas, e é por isso que as fotos com Nina especificamente ganharam tanta força em nossos círculos. Ela explicou que ele é assim com todo mundo, chamando ele de amigável. Mas ela se desculpou pelas fotos e disse que ia apagar elas. As fotos não são o que me machuca. O ano em que você transou com o cara enquanto mentia para mim que estava trabalhando horas extras e saindo com amigos foi o que me machucou. Mas vingança é um prato que se come frio. Desde aquela noite, Sabrina estava sendo especialmente pegajosa e atenciosa comigo. Tipo, irritantemente. Ela tentava iniciar afeição e intimidade comigo e eu a obstruía em todas as oportunidades. O tempo todo, ainda estou arquivando tudo que ela está dizendo para o amante. A essa altura eu já estava anestesiado há muito tempo. Qualquer desejo que eu pudesse ter de salvar meu casamento estava morto. Eu desisti no dia em que iniciei a primeira fase do meu plano. Ela está confidenciando ao amante que eu piorei. Que ela não sabe o que fazer, e ela sente que eu a odeio completamente. Então vem a bomba. Ela diz que não pode mais ver ele. A culpa é demais para ela, e ela sente que o karma está sufocando. Ela não pode arriscar me perder. Ela diz que ama ele profundamente, mas ela ainda está apaixonada por mim,
E ela tem que salvar seu casamento antes que ela me perca. Mal sabe ela que está cerca de 8 meses atrasada para isso. O amante perde a cabeça, dizendo coisas tão adoráveis como: ele não te ama do jeito que eu te amo. E: você está cometendo um erro, você não pode simplesmente me jogar fora assim. Essa cadeia de texto seria a última que eles teriam até cerca de 3 semanas atrás. Durante quase 2 meses, Sabrina está enfiada no limbo. Ela está tentando avaliar onde está meu espaço mental e ainda não consegue dizer se estou realmente sendo infiel. Enquanto isso, o amante está constantemente explodindo seu telefone diariamente, mas ela não está respondendo a ele. Eu a via checar seu telefone frequentemente, e rapidamente o guardava. Enquanto isso, a fase 2 do plano estava oficialmente concluída. Os papéis do divórcio estavam prontos. Eu encontrei um apartamento e assinei um contrato de 2 anos. Todo o meu dinheiro estava na minha conta pessoal. Eu estava pronto. Então agora estamos no dia de ação de graças. Meu filho mais velho e sua namorada estavam organizando uma pequena reunião de nossas famílias imediatas. Então eles, os pais da namorada do mais velho, eu, Sabrina e nossa caçula tivemos uma ótima noite. A namorada do meu filho mais velho está estudando para ser chefe de cozinha, e ela mesma fez toda a comida. A garota sabe cozinhar. Como eu tinha que manter as aparências de que não havia nada de errado entre Sabrina e eu, iniciei a afeição com ela várias vezes naquela noite. Beijos na bochecha. Abracinhos fofos. Envolvendo meus braços em volta dos ombros dela por trás. Os gestos não passaram despercebidos por ela, pois ela se deleitava com isso. Tenha em mente que esta foi a primeira vez que toquei nessa mulher desde que beijei o topo da cabeça dela na noite em que ela me confrontou. Não vou mentir, senti repulsa por fazer isso. Mas eu tive que fazer. Eu não podia arriscar o plano, e eu ficar distante dela na frente dos meus meninos, da namorada da minha mais velha e dos pais dela dispararia alarmes. Então meu caçula decide que quer passar a noite com seu irmão mais velho, então Sabrina e eu vamos para casa. No caminho para casa, ela me agradece por ser tão bom com ela e diz que não sabe o que eu estou passando, mas que ela está aqui por mim. Eu tive que me segurar para não cair na gargalhada maníaca de novo e respondi agradecendo ela. Então, pela primeira vez realisticamente fizemos sexo naquela noite. Não vou entrar em detalhes, mas não foi fazer amor. Quando terminei, ela era um pedaço de carne deitada tentando descobrir a direção do caminhão que a atropelou. Sem carinho ou nada depois. Acabei de me levantar, tomei banho e fui dormir no meu escritório. Para sua confusão, usei camisinha. Foi a primeira vez em 2 décadas que usei. Ela definitivamente ficou perplexa com isso, mas não fez perguntas. Acordo no dia seguinte e verifico meu aplicativo espião e, pela primeira vez em semanas, ela respondeu o amante. O cara ficou totalmente novelesco. Ele soltou seu amor por ela. Disse que estava perdendo tempo tentando reacender uma chama que morreu. Que ela estava em uma prisão comigo por 23 anos e merecia experimentar o amor e a afeição de um homem que a estimasse. Veja bem, esse cara tem 5 anos a mais que meu filho mais velho. Ela respondeu dizendo praticamente a mesma coisa que disse quando conversaram pela última vez. Que ela o ama e gostou do tempo que passaram juntos, mas que não pode me perder. Eu ainda sou o amor da vida dela, mas ela sempre terá um lugar para ele em seu coração. Que eles ainda podem ser amigos se ele escolher, mas o relacionamento físico entre eles acabou. Ele implorou para que ela o visse uma última vez naquela semana, e sim, você adivinhou, ela disse sim. Mais uma para a estrada, quem sou eu para dizer alguma coisa, foi o que fiz com ela na noite anterior. Claro que adicionei tudo isso ao arquivo que compilei. Agora a fase 3, a fase final da operação começou. Os papéis do divórcio estavam em mãos. Meu novo lugar ou residência foi estabelecido. Agora eu tinha que começar a tirar minhas coisas de casa aos poucos. Mas primeiro, eu tinha que dar a notícia aos meus filhos. Chamei meu filho mais velho para casa naquela sexta-feira à noite, pedi que se juntassem a mim no meu escritório. E coloquei tudo naquela mesa. Não os detalhes, mas que a mãe deles estava me traindo há mais de 1 ano, e eu iria pedir o divórcio em breve. Meu filho de 17 anos ficou especialmente abalado com isso,
porque ele próprio tinha experimentado recentemente seu primeiro gosto de infidelidade. Sim, sua primeira namorada o havia traído apenas 4 meses antes. Ver seu coração partido pela segunda vez com a ideia de que sua própria mãe era capaz de fazer isso o atingiu duramente. Meu filho mais velho aceitou muito melhor e sugeriu levar o irmão para morar com ele até que isso passasse, com o que concordei. Nós empacotamos algumas coisas dele, e ele me perguntou se eu ficaria bem. Eu disse a ele que nós iríamos ficar bem. E então eles foram embora. A parte mais difícil agora havia acabado, e agora era hora de armar as armas nucleares. Nas próximas semanas, dia após dia, Tiago me ajudaria a tirar um pouco das minhas coisas mais sensíveis de casa. Dei a ele uma lista de todas as coisas definitivas para pegar enquanto Sabrina e eu estávamos no trabalho e deixei a chave reserva. Essas eram todas as coisas que Sabrina não notaria que estavam faltando, a menos que você dissesse a ela que estavam faltando. Eu também tinha conseguido um novo telefone e número de telefone, e disse a todos que precisavam saber minhas novas informações de contato. Enquanto isso, estou mantendo as aparências com Sabrina, gotejando pedaços e pedaços de afeto para ela apenas para manter ela fora da trilha, enquanto ela ainda está em contato com o amante. Ainda há uma coisa emocional acontecendo. A névoa é tênue, mas ainda está lá. O tempo todo, eu reúno tudo, e eu quero dizer tudo mesmo. Cada pedaço de dados que arquivei desde que comecei o plano, registros de chamadas, textos, fotos, e-mails. Devo ter gasto mais de $1.500 em suprimentos básicos. Tinta de impressora, papel, pastas. E eu cataloguei tudo em ordem, desde o começo do caso até a última parte, 2 semanas atrás. Então coloquei cada uma em uma caixa e embrulhei cada uma para presente, endereçando ela a várias pessoas. Minha mãe, seus pais, suas 2 irmãs, seu irmão, seu departamento de RH, vários de seus amigos, ao amante e pais do mesmo. Levei todos aqueles filhos da mãe para os correios e enviei todos eles. Então agora estamos na véspera de Natal. Sabrina chega em casa na hora de sempre, não tenho ideia se ela tivesse visto o amante, eu havia parado de rastrear ela. Achei que tinha conseguido tudo o que precisava com isso. Como de costume, ela toma banho, fica um pouco comigo, eu a jogo de volta no sofá da sala e ela vai dormir. A fase final finalmente chegou. A bomba nuclear que eu estava armando estava prestes a ser lançada. No meio da noite, acordei e embrulhei um dos 3 fichários restantes, com os papéis do divórcio presos na capa interna, e coloquei do meu lado da cama com um bilhete que dizia Feliz Natal. Ao lado, deixei meu telefone antigo e o cartão de visita do meu advogado. Arrumei o restante dos meus itens mais necessários, o suficiente para encher 2 mochilas, e deixei minha casa onde passei 23 anos, pela última vez. Isso foi há 1 semana. Para Sabrina, estou completamente fora da rede. Desaparecido. Ela está bloqueada em tudo. É absolutamente glorioso. Meus pacotes chegaram a todos para quem os enviei, e Sabrina está sendo crucificada. Sua irmã mais nova a repreendeu completamente. Ambos os pais a condenaram. Minha mãe a destruiu completamente, chamando ela de muitas coisas que prefiro não comentar aqui. Ela está tentando freneticamente descobrir se alguém sabe onde estou, mas aqueles que devem, não estão dizendo uma palavra. Ela está desesperadamente tentando me alcançar, porque eu estou supondo que ela sabe que eu provavelmente estou procurando. Mas eu não vou dizer uma palavra para ela sem meu advogado presente. Essa será a próxima vez que eu compartilharei oxigênio com ela. Ela não tem como distorcer a narrativa para me pintar como o cara mau, porque eu a expus a todos que importam para ela. E de um amigo em comum que trabalha na mesma empresa que ela e o amante aparentemente estão em licença administrativa a partir de amanhã, então as chances são de que ela fique desempregada. Quanto aos 2 últimos fichários, um foi entregue ao meu advogado como minha última evidência para meu divórcio iminente, e o último eu coloquei no meu depósito para ser queimado na fogueira de Joey quando o divórcio for finalizado. Eu não me sinto culpado por isso. Nem um pouco. 23 anos eu fiz o certo por essa mulher. Eu dei a ela o lar que ela queria. Eu dei a ela a família que ela queria. Eu dei a ela a vida que eu senti que nós 2 merecíamos,
e eu a amei incondicionalmente. Nunca vacilei. Nunca me desviei. Nunca sequer considerei a ideia de quebrar meus votos. Quando surgiu um problema que eu sentia que estava afetando nosso casamento, fui até ela e contei, e nós resolvemos da melhor forma possível. Ela optou por encontrar conforto na cama de outro homem. Em vez de vir até mim e dizer que estava infeliz com nossa vida sexual na época, ela decidiu sair com um jovem. Então, não tenho simpatia pelo que fiz, ou por ela. Ela pode queimar no inferno, pelo que me importa. O máximo que posso perder é minha casa, um carro e talvez algumas centenas de dólares por mês em pensão alimentícia. No que me diz respeito, ela está morta para mim e nunca mais vou olhar para trás. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. O dia de Natal foi o primeiro dia inteiro que passei no meu novo apartamento. Ainda é um trabalho em andamento, pois tenho mais coisas que quero comprar, mas no geral, fiz dele meu lar, já que vou ficar aqui por pelo menos 2 anos. Meus meninos e a namorada do mais velho vieram e passaram uma boa parte do dia comigo. A namorada trouxe guloseimas que ela fez e também preparou uma refeição muito boa. Pude sentar e conversar com meus filhos de uma forma que não fazia há muito tempo, e foi legal. Minha irmã mais velha também veio com mais guloseimas e saiu com a gente também. Foi a primeira vez que ela viu os sobrinhos em quase 1 ano. Ter todos eles por perto me fez muito bem, pois se eu estivesse sozinho, acho que teria bebido até ficar em um estado deplorável. Todos foram embora por volta das 8, e decidi que queria sair com Joey e sua esposa Cláudia. Fiquei com eles por algumas horas, tomei uns drinks e depois voltei para casa. O próximo grande acontecimento aconteceu na semana passada. Por volta do meio-dia, recebi uma mensagem de Nina perguntando se eu estava ocupado naquela noite. Claro que não estava, então combinamos de nos encontrar depois que eu saísse do trabalho. Ela apareceu e fomos a um restaurante não muito longe de onde eu trabalho. Então, depois que nos sentamos e pedimos comida, Nina basicamente coloca todas as cartas na mesa e, honestamente, eu sabia que isso aconteceria. Ela basicamente confessou que é como eu desde que éramos adolescentes, mas nunca teve a chance de me dizer desde que Sabrina apareceu e me pegou antes que ela pudesse. Para contextualizar, conheço Nina 2 anos a mais que Sabrina. Como mencionei, ela tem sido o 4º ponto do meu quadrado social de mim, Thiago e Joey. Nós éramos o quarteto no ensino médio. Naquela época, Nina tinha um problema de peso e era diabética. Ela era a garota gótica pesada que era super legal, mas nenhum cara nunca daria uma segunda olhada. Mas sempre tivemos química. Hoje em dia, Nina é uma personal trainer e instrutora de yoga. Ela era o patinho feio que se tornou um cisne lindo, se devo dizer. Resumindo a história, decidimos que, após a finalização do meu divórcio, começaríamos a nos ver e sim, eu dormi com ela naquela noite. Levei ela de volta para meu novo apartamento e nos divertimos muito. Nina tem sido uma amiga melhor para mim do que Sabrina. Isso não quer dizer que Sabrina não era minha melhor amiga. Mas durante o quase quarto de século que conheço Nina, ela sempre me apoiou. Até mesmo como eu aprendi naquele dia, voluntariamente, dando um passo para trás de seus próprios sentimentos para me permitir prosseguir e, eventualmente, começar uma vida com Sabrina. Isso ressoou em mim em um nível que eu não achava que ressoaria. Esse tipo de altruísmo em relação a outra pessoa é a definição do amor verdadeiro. Parece que estou apenas tentando justificar na minha cabeça que dormir com ela foi a decisão certa. Para mim foi, e planejo explorar o que está por vir com Nina e eu com total comprometimento. Ok, vamos para ontem, o dia em que conheci minha esposa e seu advogado para discutir o divórcio. Já faz 2 semanas desde que sumi da vida de minha esposa. Recebi um telefonema dizendo que o advogado de Sabrina agendou uma reunião para discutirmos os termos do divórcio. Eu me encontrei com ele na terça-feira de manhã para discutir os termos que estou querendo. Resumindo a história, divórcio incontestado sob a alegação de negligência conjugal de Sabrina. Meus termos são a divisão total dos bens,
e eu vendendo minha metade da propriedade da casa para ela, ela pode ficar com ela. Nós ficamos com nossos respectivos veículos. E sob o pretexto de negligência conjugal, ela não recebe pensão alimentícia de mim. Quanto ao meu filho mais novo, ele é livre para escolher com quem quer residir após o divórcio, que provavelmente serei eu. Então chega quarta-feira e eu apareço no escritório do meu advogado vestido com minha melhor roupa. Minha esposa e seu advogado. Ela parece um lixo. Mal se segurando. Eu faço cara de pedra. Não vou te aborrecer com a conversa fiada de advogado, mas o advogado dela apresentou uma oferta de termos de reconciliação. Eu os rejeitei quase assim que ela terminou de listar os detalhes do pedido. Como eu disse, vou poupar dos detalhes da reunião. Resumindo a história, concordamos com uma separação legal que levou a um divórcio incontestado. A única revisão é que eu pagarei a ela $653 por mês de pensão alimentícia temporária para cobrir o custo dos serviços públicos até que ela esteja empregada novamente. Sim, ela foi demitida e o amante também. Eu ganho o suficiente para que não me prejudique financeiramente, mesmo que ela se arraste para encontrar um novo emprego, e ela tem o suficiente em suas economias para viver por um bom tempo. Depois que um ano civil completo se passou após a data de finalização do divórcio, ela está por conta própria. Um pequeno preço a pagar para se livrar dela. Levará cerca de 3 meses para as coisas acontecerem, e então estarei livre dela. Então, após a reunião, meu advogado me dá algumas palavras finais antes de dizer que entrará em contato para me atualizar sobre o andamento do processo. De volta à rua, Sabrina me persegue e pergunta se podemos conversar. Achei que daria a ela pelo menos isso. Ela se controlou muito bem na reunião, mas lá fora deixou as lágrimas fluírem dizendo quanto estava arrependida e como ela nunca quis que isso fosse tão longe. Ela diz que nunca esperou se apaixonar por um idiota, mas sabia quando pensou que eu estava traindo quão errado era trair seu próprio marido dessa forma. Ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração o perdão e que talvez em alguns anos poderíamos tentar recomeçar. Que ela não consegue imaginar como seria sua vida sem mim. Eu digo a ela para começar a imaginar logo, porque esta será a última vez que falo com ela ou a vejo. Eu digo a ela que meu filho mais novo é quase um homem, e velho o suficiente para fazer suas próprias escolhas quanto ao seu próprio futuro. Eu digo que dei a ela metade da minha vida, e cada grama de amor que eu tinha incondicionalmente, e ela em suas próprias palavras se apaixonou por outro homem. Que não há absolutamente nenhuma chance de eu perdoar ela. Que todo o amor que eu tinha por ela foi lentamente morto todos aqueles meses em que ela confidenciou e professou seu amor ao amante, em vez de vir até mim e me dizer que ela tinha qualquer tipo de problema com a forma como as coisas estavam indo conosco. Eu disse a ela que amava quem ela era, mas odeio quem está diante de mim, e que se eu nunca mais a vir, será muito em breve. Eles estavam na calçada no centro de Manhattan, ela fazendo uma cena chorando muito. Algumas pessoas passaram e me olharam, mas naquele momento eu não me importei. Eu não estava prestes a humilhar ela publicamente, eu já a destruí social e profissionalmente, mas eu precisava tirar o último resquício de emoção que eu tinha por ela. Terminei de dizer a ela que não me arrependia dos 23 anos que passei sendo seu marido. Eu me arrependi que em 23 anos ela decidiu que o caminho mais fácil era a melhor opção, e que por 23 anos eu pensei que ela era minha, mas acabou que era minha vez. Me virei e fui embora. Mais tarde naquela noite, o pai dela me liga e pede desculpas. Ele me elogia por sempre ser um bom homem para sua filha, e me diz que tem vergonha dela e que a criou melhor do que ela fez. Não vou mentir, vou sentir falta do velho. Meu pai morreu anos atrás, então ele sempre foi minha figura paterna padrão desde então. Mas não consigo me ver mantendo um relacionamento com ninguém do lado dela da família. Depois daquela ligação, fui ao Facebook e simbolicamente mudei meu status de relacionamento para divorciado. Sim, ainda não é definitivo, mas aos meus olhos está acabado. Como eu disse, quando eu faço uma publicação é um evento, então muitas pessoas começaram a me contatar no Messenger fazendo perguntas, e eu contei tudo, que pedi o divórcio com Sabrina mais cedo naquele dia. Claro que Nina me ligou, chocada que eu puxei o gatilho tão rápido. Obviamente eu já estava no processo quando falamos, mas ela não tinha como saber o quão longe estava.
Perguntei se ela poderia vir, e é claro que ela veio correndo. Nós fizemos amor novamente, mas desta vez ela passou a noite. Nós deitamos na minha cama e conversamos até altas horas da madrugada, e eu não sentia esse nível de alívio e conexão há muito tempo. Nina me pega, e eu não consigo ter o suficiente de estar perto dela. Desde o dia em que ela me confiou, ela é tudo que está na minha mente. Sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer que é complicado eu estar seguindo em frente tão rápido, mas, no que me diz respeito, meu casamento acabou no dia em que Sabrina traiu. Então sim. É isso. É o fim. Meu divórcio está em andamento, e estou seguindo em frente para começar um relacionamento com Nina. Sei que em uma resposta de comentário a alguém eu disse que provavelmente nunca mais me casaria, mas isso foi antes de Nina me contar como ela se sentia em relação a mim, e não posso negar que sinto mesmo. Vamos devagar, e não anunciaremos nada até que o divórcio com Sabrina seja legal e oficial. Quanto a Sabrina, eu não dou a mínima para o que acontece com ela. Ela poderia se mudar para nossa antiga casa, tanto quanto eu me importo. Atualização 2. Como apenas meus amigos mais próximos, 2 filhos, irmã mais velha e mãe têm minhas novas informações de contato, e eu bloqueei completamente minha ex-esposa em todas as redes sociais, ela não teve meios de me contatar desde que a deixei na véspera de Natal, mas alguns de nossos amigos em comum ainda têm. Ontem à noite, eu estava no meu apartamento e recebi uma notificação de chamada de voz no Messenger de uma das ditas amigas, uma das poucas que não a abandonaram depois que eu contei sobre seu caso. Ela não perdeu tempo quando eu atendi e disse que tinha ido ver Sabrina e a encontrou desmaiada no quarto, espumando para fora do quarto com 2 frascos de comprimidos vazios ao lado dela. Ela está no hospital em estado crítico, mas estável. Os médicos disseram que ela provavelmente vai se recuperar, ela claramente não vai ficar bem depois. Ela implorou e implorou para que eu fosse. Seus pais e 2 de suas irmãs também estavam no hospital. Meu palpite é que eles foram notificados depois que o hospital tentou me notificar, mas Sabrina ainda teria meu antigo número como seu contato de emergência. Eu simplesmente disse a ela que não. Sabrina não é mais meu problema, e ela claramente decidiu que queria pegar o caminho mais fácil em vez de lidar com a vergonha e agonia do casamento de 23 anos que ela destruiu. Então eu disse à amiga dela que se a família de Sabrina estivesse lá, eles poderiam ajudar ela a resolver os problemas. Mas, no que diz respeito a Sabrina e eu, não existe mais ela e eu. Então eu encerrei a ligação. Eu fui dormir e meu filho me ligou de manhã perguntando se eu sabia. Eu disse que sim, mas também deixei os 2 saberem que se eles querem estar lá e apoiar a mãe deles, eu não vou ficar bravo com eles. Afinal, ela é a mãe deles. Mas eu me importo pouco ou nada com o que ela faz por si mesma. Ambos ficaram um pouco surpresos com isso, mas respeitaram minha posição. No entanto, agora que a notícia sobre sua tentativa de acabar com a vida foi divulgada, muitos dos amigos que a abandonaram estão começando a aparecer novamente, e dizendo que eu preciso estar lá por ela. Que mesmo apesar do que ela fez comigo, eu preciso apoiar ela em seu momento de necessidade. Também fui informado de que seu amante tentou visitar ela esta manhã, mas não foi permitido porque ele não é da família. Estou sendo pressionada a ir ver ela, mas não sinto mais nada por essa mulher. Não sinto há muito tempo. Eu desisti durante o processo de obter meu troco pela traição dela, e mantenho o fato de que não me importo nem um pouco com o que ela fez. Na verdade, isso me faz odiar ela ainda mais. Ela é a única que foi infiel. Ela é a única que pensou que um caso de quase 1 ano com um cara 5 anos mais velho que seu filho mais velho valeu a pena destruir 23 anos. E agora que ela tem que enfrentar as consequências de suas escolhas, ela escolhe a maneira mais egoísta de lidar. Mesmo agora, vendo que ela provavelmente sobreviverá, ela cultivou simpatia imediata de todos que a criticaram, e estou sendo tratado como ex-marido cansado que não quer simpatizar com ela. É como se eu nunca tivesse realmente conhecido essa mulher. Sim, eu sei que a maneira como terminei com ela pode ter deixado ela em um estado mental ruim. Mas agora uma nova lata de minhocas foi aberta porque ou ela teve um colapso mental completo e decidiu se autodeletar, ou ela fez um movimento extremamente arriscado e calculado para tirar o favor de pessoas que apenas algumas semanas antes a condenaram por me trair. Ela me traiu,
e agora ela é a vítima. Desculpe se isso soar como um discurso retórico, mas estou aqui tentando entender isso. Quero deixar bem claro, não vou visitar a Sabrina. Ela renunciou ao seu direito de me importar com seu bem-estar no dia em que deixou o amante tocar nela. Isso pode soar como cruel, porque apesar do jeito frio, calmo e controlado que tenho sido durante minha aprovação, meus sentimentos ainda estão muito crus, mas eu não dou a mínima para essa mulher. Não dou há muito tempo. Estou ciente de que serei julgado por várias pessoas aqui. Não dou a mínima. Pense em mim como quiser, se estivesse no meu lugar, veria as ações dela muito diferentes. Alguns de vocês vão procurar meu histórico de postagens e ver a história do que fiz com ela. E vocês vão tirar a conclusão de que sua tentativa de acabar com a vida foi minha culpa. Que eu a atormentei por todos aqueles meses, enganando ela para pensar que eu a estava traindo enquanto ela me traía ativamente, então a destruí social e profissionalmente como resultado foi o catalisador para seu colapso. Talvez tenha sido. Talvez eu seja um sociopata sem coração. Mas você tem o que merece. Eu dei a essa mulher metade da minha vida e fiz absolutamente tudo para ser o melhor marido possível que ela poderia ter. Por sua própria admissão, eu não tive influência em sua decisão de sair do nosso casamento. Ela fez isso por ela. Seu egoísmo não tem limites, e estou feliz por me livrar dela. Se isso me torna o cara mau, que assim seja. Eu mantenho minhas malditas convicções. Ela fez a escolha de me trair. Ela fez a escolha de colocar suas necessidades acima das necessidades do nosso casamento. Então agora é a minha vez de escolher eu acima de tudo. Atualização 3. Estou escrevendo isso aqui como uma forma de terapia. Uma maneira de expressar meus pensamentos de forma pragmática. Hoje, contra tudo que eu disse em meus posts e comentários anteriores, fui ver Sabrina. Ela saiu do hospital há 4 dias, e acredite ou não, foi Nina quem me convenceu de que eu precisava ver ela. Ela disse que a única maneira de eu me livrar do desprezo que sinto por ela é ver ela uma última vez, em seu estado enfraquecido. Liguei para ela pela primeira vez em muito tempo. Seu oi não foi o oi alegre e borbulhante que eu conhecia há mais de 2 décadas. Sua voz estava rouca e fraca. No momento em que ela ouviu minha voz, ela imediatamente começou a chorar. Levou quase 3 minutos para ela se recompor o suficiente para falar novamente. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu disse a ela que iria ver ela e ela concordou. Cheguei lá e ela já estava na porta antes de eu entrar na garagem. Quando me aproximei, pude ver o impacto que suas ações tiveram sobre ela. Ela estava visivelmente mais magra. O tipo de magreza doentia. No geral, ela parecia um morto-vivo. A primeira coisa que ela faz é tentar me abraçar, e eu a paro. Ela entendeu a dica de que eu não estava lá para consolar ela e recuou imediatamente. Entramos e sentamos na sala de estar. Quase imediatamente, Sabrina me diz que quer confessar tudo. Ela me diz que não conseguiria viver com a culpa do que fez comigo e com os meninos. Desde o dia em que assinamos o acordo de separação, ela entrou em uma espiral descendente de culpa e agonia que a levou a tudo isso. A amiga dela notou o comportamento dela e começou a vir para ver como ela estava. Ela disse que os médicos disseram que se ela não tivesse sido encontrada apenas mais 1 hora, ela teria conseguido. Ela admitiu ter falhado comigo como esposa. Que ter caído na conversa fiada foi errado, assim como sua escolha de não recuar quando sabia que estava ficando muito profunda. Ela também se desculpou por compartilhar os muitos detalhes íntimos do nosso casamento e falar mal de mim para ele. Que ela nunca se imaginou sendo o tipo de pessoa capaz de fazer isso, mas ela era. Ela disse que acreditava em sua cabeça que estava fazendo a coisa certa, mas no final, quando ela pensou que eu estava traindo, tudo a atingiu como uma tonelada de tijolos. O sentimento de traição era sufocante, e ela tinha que sair o mais rápido possível, mas obviamente já era tarde demais. Ela então me perguntou em que ponto eu parei de me importar, ao que eu disse que na noite em que ela me confrontou com a ideia de que eu estava traindo com o fervor que isso fez, sabendo muito bem que ela estava transando com um idiota por meses naquele momento, perdi todo o respeito por ela e isso fortaleceu minha determinação de executar meu plano. Ela me disse que quando acordou na manhã de Natal e encontrou o presente que eu deixei,
Ela ficou nas nuvens, até que o abriu. Que quando ela percebeu o que era, e o quanto eu sabia, ela literalmente enlouqueceu, e não pôs os pés em nosso quarto desde então. Ela estava tentando freneticamente descobrir se alguém sabia onde eu estava, mas quando ela foi perguntar, ela começou a ser espancada por amigos e familiares sobre o que ela tinha feito, mas não tinha ideia de como todos sabiam tão rápido. Foi quando eu contei a ela sobre os outros fichários. O olhar de choque em seu rosto não tinha preço. Tudo ocorreu a ela que eu fiz isso com ela. Tudo o que ela passou, seus amigos se voltando contra ela, sua família a envergonhando, e sim, até mesmo ela perder o emprego foi culpa minha. Ela simplesmente ficou em silêncio e se fechou depois disso. Eu tirei um tempo para ir ao banheiro, e ele estava uma bagunça. O espelho estava quebrado, seus produtos de cuidados com a pele estavam espalhados por todo lugar, e a banheira parecia que não tinha sido limpa desde que a levaram para o hospital. Quando voltei para a sala de estar, ela estava com o rosto entre as mãos chorando, e posso dizer honestamente que não senti nada. Não mais raiva, não mais fúria, e absolutamente nenhum pingo de pena. Dizem que o oposto do amor é indiferença. Olhando para ela, foi tudo o que senti. Ela olha para mim e diz que estragou tudo, nos arruinei, e não tem ideia do que fazer. Eu digo a ela que ela tem sua família, sua amiga que a encontrou, e nossos filhos. Mas ela não me tem. Ela nunca terá, nunca mais. Eu digo a ela que vim para dar a ela o encerramento da provação que ela acabou de se submeter, mas no momento em que eu saio por aquela porta, eu nunca mais olho para trás. Então o tópico do amante surge logo depois. Ela me diz que ele entrou em contato com ela há 2 dias, eles conversaram por algumas horas e terminou com ela dizendo a ele que ele precisa seguir em frente com sua vida. Encontrar uma mulher mais jovem e esquecer que ela existe. O restante da conversa foi Sabrina se desculpando por ter me traído e perguntando novamente se esse era realmente o fim. Eu a olho bem nos olhos sem hesitação e digo que sim, acabou muito antes de eu entregar o aviso de divórcio no Natal. Eu senti que essa era a minha deixa para ir embora. Nenhuma palavra foi dita, porque o que mais poderia ser dito? Deixei ela sentada no sofá, fechei a porta atrás de mim, entrei no carro e dirigi para casa. A saga de Sabrina acabou. Estou agendando terapia nas próximas semanas. Nina e eu ainda estamos fortes e seguindo o plano de manter as coisas em segredo até que meu divórcio seja finalizado. Estou me mantendo ativo e motivado e ansioso por um futuro com uma mulher que eu sei que me estima e me honra, porque ela fez isso nas sombras por décadas. É hora de me concentrar na vida que tenho pela frente. Talvez eu volte com uma atualização quando o divórcio for oficial. A todos que me enviaram palavras de incentivo e votos de felicidades, obrigado. Para todos aqueles que me elogiaram pelo meu plano de vingança, eu posso honestamente dizer que eu queria que isso nunca tivesse acontecido, mas se eu tivesse que voltar e fazer de novo eu não mudaria nada do que eu fiz. Atualização 4. Há apenas um mês, Sabrina se tornou oficialmente minha ex-esposa. Meu advogado me ligou e me pediu para ver ele. Quando fui, ele me entregou o aviso de finalização e apertou minha mão. Eu não podia simplesmente deixar assim, então entrei, dei um abraço nele e agradeci por tudo que ele fez por mim. No caminho para casa, tudo o que pude fazer foi apenas repetir filmes mentais de tudo. Os últimos 24 anos da minha vida. Todas as memórias. Toda a história. Quando entrei no meu apartamento, finalmente aconteceu. Eu bati no chão e toda a emoção que estava comprimida em mim saiu. Eu não chorava assim há séculos. Mas não foi um choro triste. De forma alguma. Minha alma parecia ter sido libertada depois de ser mantida no abismo mais profundo e escuro. O telefonema que fiz naquela noite foi para meu filho mais velho. Fui breve e direto, dizendo que estava finalizado e que sua mãe e eu não estávamos mais casadas naquele dia. Ele perguntou como eu me sentia e eu disse que estava bem. O filho mais novo pegou o telefone em seguida e conversamos por quase 2 horas. Nina veio me ver mais tarde naquela noite, como sempre faz, e obviamente eu dei a ela a notícia. Ela apenas colocou os braços em volta da minha cintura e segurou firme enquanto eu chorei novamente. Assim que consegui me recompor,
Nina me disse que não importa o que aconteça, ela nunca me trairá e me ama de todo o coração. E eu sei que cada palavra é verdade. Posso receber algumas críticas por dizer isso, pois não me arrependo da vida que construí com Sabrina e, apesar de tudo, ela me deu 2 filhos fortes. Mas está claro para mim agora que escolhi a mulher errada. Nina nos últimos 4 meses e meio deu tanto e não pediu nada em troca. Tudo o que ela me pede é que esteja lá para ela. Não quero falar muito sobre ela, mas ela realmente é minha heroína. Também há alguns outros eventos interessantes que aconteceram após a finalização do divórcio. Um exemplo é que o amante realmente entrou em contato comigo. Acontece que ele viu a história quando ela explodiu e imediatamente reconheceu. A primeira coisa que ele fez foi se desculpar por sua participação em tudo isso. Ele me deu um resumo dos resultados do fichário que enviei para sua mãe. Basicamente, ele foi excomungado de sua família. Sua mãe, como descobri quando estava planejando minha vingança, é uma mulher católica devota. O tipo de devota que vai à igreja 3 dias por semana. Então, suas opiniões sobre casamento são sagradas, e saber que seu filho tinha acabado de romper um casamento que durou quase 25 anos a deixou furiosa. Ela o expulsou naquele mesmo dia, e na semana em que seu empregador recebeu o fichário que enviei a eles, ele também foi demitido. Ele tem pulado de sofá em sofá e tentado encontrar um novo emprego desde então. Ele alegou que queria entrar em contato comigo, mas admite que estava com medo. Admito que eu poderia ter ido com tudo para destruir esse garoto, mas não o fiz. Perguntei a ele quando foi a última vez que ele viu Sabrina, e ele disse que não havia meses. A última vez que ele falou com ela, Sabrina disse para ele esquecer ela e seguir com sua vida. Fiz mais algumas perguntas e o garoto foi surpreendentemente direto. Acho que ele estava procurando algum tipo de penitência pelo caos que ele trouxe sobre si mesmo. Muito do que ele disse refletia informações que eu havia coletado da documentação de textos que reuni. Eu não respondi muito, apenas perguntei e ele respondeu. A conversa continuou por cerca de 20 minutos antes que ele dissesse novamente o quanto estava arrependido, e foi quando eu o acertei com isso. Você é um homem de 27 anos que tem que viver o resto da sua vida sabendo que sua própria mãe agora te odeia por acabar com um casamento que era quase tão longo quanto o tempo que você respira. Eu sei que você me mandou mensagem porque o karma está te corroendo. Quando eu tinha 27 anos eu estava construindo um legado. Agora você é um destruidor de lares sem teto e desempregado. Se você for inteligente, você aprenderá com essa lição. Se você não for, você vai ficar um idiota até a minha idade, supondo que você chegue até lá. Eu te desejo sorte, mas você não precisa de sorte, você precisa colocar sua vida em ordem. Com isso, eu terminei a conversa e o bloqueei. Não era o tipo de encerramento que ele estava procurando, obviamente, e eu poderia ter sido muito mais hostil, mas acho que essas palavras vão assombrar ele o suficiente. O próximo grande evento é que Nina será minha esposa. Nos últimos 2 meses, tivemos uma longa discussão sobre onde queremos que as coisas vão entre nós. Nina deixou bem claro que ela não tem intenção de ficar com mais ninguém além de mim. Ela quer ser minha esposa e quer que eu adote sua filha como minha. Como mencionei no passado, adoro essa criança. Ela tem 6 anos agora e ela me idolatra. Sou a primeira figura paterna que ela teve desde que seu pai biológico praticamente os cortou quando ela tinha 4 anos, e Nina fez uma prática de não apresentar nenhum homem com quem ela se envolveu desde seu divórcio, a menos que eles tivessem poder de permanência. Nem preciso dizer que tenho poder de permanência e experiência em criar filhos. Então, decidimos ir à prefeitura e puxar o gatilho. Levamos 24 horas para obter a licença de casamento. Nós pensamos que estávamos mantendo nosso relacionamento em segredo todos esses meses, mas quase todo mundo já percebeu. Então sim, isso foi meio hilário. Algumas pessoas vão dizer que foi muito cedo. E sim, eu disse em respostas de comentários anteriores que nunca mais vou me casar, mas isso foi tudo antes da verdadeira dinâmica entre Nina e eu se manifestar. Esta mulher professou seu amor eterno e incondicional por mim. Ela se deitou em meus braços e chorou dizendo quão feliz ela é, e como ela nunca em 1 milhão de anos imaginou que ela teria a chance de estar comigo.
Ela entrou em detalhes meticulosos sobre como ela se sentiu sobre mim nos últimos 25 anos, e como mesmo quando ela era casada ela lamentou a noção de que Sabrina ganhou. E eu honestamente não tinha ideia de quão fundo essa toca de coelho foi. Ela chegou a dizer que houve momentos em que ela mesma teve pensamentos de ter um caso comigo surgindo em sua cabeça, mas ela nunca poderia ser esse tipo de pessoa. E mesmo assim, durante todos os anos que a conheço, ela me deu tanto e pediu tão pouco em troca. Até mesmo a mulher com quem me casei e tive 2 filhos nunca demonstrou a quantidade de amor por mim que Nina demonstrou. Eu seria um tolo se não desse a ela meu nome. Então agora, ela o tem. E estamos nos estágios iniciais da papelada para eu adotar a filha dela. E finalmente, tem a Sabrina. Não falo com ela desde a última vez que visitei nossa casa conjugal. Mas amigos em comum me mandam atualizações de tempos em tempos. Por meio de um desses amigos sei que ela vendeu a casa. Ela agora mora em um pequeno apartamento perto do escritório dele, onde ele também a ajudou a se instalar. Ela está funcionando, mas é uma casca da mulher que era. Ela mal ganhou peso e fica sozinha. Ela entra, faz seu trabalho e não se socializa com ninguém além dele. Tenho quase certeza de que ela sabe sobre Nina e eu, como alguns dos amigos mútuos sobreviventes comentaram sobre nós. E é isso. Minha jornada de traição, vingança, tentativa de acabar com a vida e agonia mental acabou. Poder compartilhar minha história e ajudar outras pessoas que estão passando pela provação da infidelidade me humilhou e me abençoou. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!